Bom dia a todos. Eu estou aqui num misto de emoção, satisfação. Por muito tempo, eu achei o conceito de ambivalência um conceito muito complicado de apreender, né? E quando eu vinha para cá hoje de manhã, me dei conta que era exatamente o que eu estava sentindo. Um misto de prazer de vir e um temor de não saber como é que a gente ia conseguir falar desse modo, vamos dizer, tão virtual, né? O desejo do olhar e não ter esse olhar, né? E disse para mim mesmo, bom, mas esse é o nosso métier, trabalharmos o dia todo privado do olhar. Mas, para fazer uma fala sem ter o olhar direto dos nossos interlocutores, é um grande desafio para nós. Mas, para entrar na nossa temática das conferências introdutórias, eu queria conversar algumas coisinhas iniciais com vocês, assim, por que as conferências, né, por que não uma outra temática para esse projeto piloto, né, esse projeto, assim, que é bem audacioso, porque nós vamos descobrir juntos, assim, como é que vai funcionar. Bom, mas voltando, por que as conferências? A ideia de propor as conferências tem um sentido, assim, né, é sair um pouquinho para aquilo, talvez, né, o que a Nete dizia há pouco aqui em off, assim, dessa psicanálise, que sabe, extramuros, num outro lugar, nós conversarmos de uma outra forma, e acho que foi um pouco com esse espírito que o Freud, em 1915, 16, né, em duas temporadas, ele proferiu o esboço do que depois ele vai escrever, que são essas conferências. Ele tinha essa preocupação, nós estávamos assim, né, lá em 15 e 16, em meio à Primeira Guerra, em meio a essa questão densa, problemática da guerra, Freud tinha uma preocupação também que a psicanálise pudesse interagir, que a psicanálise pudesse conversar com o mundo a qual ela estava inserida. E, pelo que os historiadores nos dizem, foi praticamente uma das últimas conferências que o Freud proferiu nesses dois períodos, 15 e 16, 16 e 17, na Universidade de Viena, na qual ele era privadocente, depois professor convidado, desde 1901, né? E proferiu alguns ciclos, mas nada tão materializado como nesse momento. E a partir do momento que o Emerson, né, que junto com a diretoria, é um dos idealizadores desse projeto, começamos a conversar por onde ir. Então, as conferências surgiram como uma possibilidade de nós conversarmos sobre essas questões e por onde começar, né? E aí eu tive o privilégio de poder decidir por onde achava que seria uma forma talvez mais produtiva de começarmos a conversar, e eu propus um tema que ele perpassa as conferências, mas não é o tema das conferências, né? Porque as conferências, elas são divididas em 3 grandes blocos, né? Um primeiro bloco onde o Freud vai falar das parapraxias, um segundo bloco em que o Freud vai falar basicamente dos sonhos com seus derivativos, e um terceiro bloco que ele vai chamar da teoria das neuroses, que vai falar de transferência, de sintomas, de narcisismo, etc. A ideia, se esse plano piloto for bem sucedido, que nós vamos transitando por esses universos. E eu optei o tema do inconsciente, óbvio, poderíamos dizer, bom, o inconsciente é o grande conceito, né, que constitui a nossa ciência, é o conceito com o qual a psicanálise vai nascer como ciência, etc. E a vantagem dele é a gente poder transitar por vários aspectos da obra freudiana, que é o que eu vou me propor a fazer com vocês, para que a gente possa abrir as portas, quem sabe, para o próximo curso virtual, e a gente possa falar sobre os sonhos, por exemplo, né, que seria, acho, um destino natural desse processo. Bom, falar do inconsciente, falar de psicanálise, e psicanálise dentro do vértice freudiano, nós temos sempre o compromisso de fazer essa intersecção. Freud, o sujeito, e a sua criação, a psicanálise. E o que isso tem a ver com o objeto do nosso estudo hoje, que é a questão do inconsciente. Para isso, eu vou pedir para vocês uma certa tolerância e poder também a gente poder ir vendo como é que a gente vai, para que a gente possa fazer esse trânsito, né? E o meu pensamento para ele se organizar, dentro do que ele consegue se organizar, eu tenho que tentar fazer uma espécie de linha de tempo aí, para a gente ir pensando o que o Freud vai fazendo, o que a gente imagina que ele fez, e o que isso culmina para que o conceito de inconsciente venha com o rigor metapsicológico de 15. Né? Mas para chegar em 15, nós temos que poder nos apropriar de todo um processo que o Freud vem fazendo desde as origens. Eles vão partir da onde? Nós temos que partir do momento em que o Freud, por exemplo,
o meu livro de referência, que eu acho que é o momento em que a psicanálise faz a virada, né? Como ciência que nasce, e o Freud se desprende da neurologia para adentrar de vez a esse universo da subjetividade psicanalítica. E esse livro, que não é um texto, é um livro que eu chamo que ele é um divisor de águas. De um lado, ele vai remeter ao Freud neurologista, com todas as suas questões, e do outro lado, ele vai lançar alguns conceitos fundantes que vai culminar na série metapsicológica de 15, que vamos trabalhar um pouco mais adiante. O que tem ali de relevante, de importante, já que ele é um texto neurológico, né? É um texto neurológico que vocês poderiam me dizer que o próprio Freud optou por não publicar nas suas obras completas. Nós temos fragmentos dele. Mas, né, o privilégio dos pós-freudianos é poder resgatar a história freudiana. E quando a gente resgata, a gente vai para as afasias, e o que o Freud nos propõe ali como um conceito central? Ele é o sujeito que vai entrar numa discussão com os neurologistas da sua época, Wernicke, Broca, etc., que eram as grandes eminências da sua época e que trabalhavam com essa relação direta, lesão anatômica, disfunção psíquica, né? Então, essa é a concepção, e o Freud vai entrar no embate com esses neurologistas, e desse embate ele vai pegar uma fatia disso. Ele diz, eu não vou entrar tanto nas questões anatômicas, eu quero falar de uma outra coisa que são as parafasias. E as parafasias, elas nos interessam porque é justamente o Freud preocupado com o discurso, o Freud preocupado com a fala. Então parafasias tem a ver distúrbio da fala sem lesão anatômica. Então aí é um Freud que vai propor o que ele vai dizer que é um esboço do que nós vamos poder deduzir a posteriori de um aparelho de linguagem. Então, o aparelho de linguagem nasce em 1891 e o Freud vai falar da questão funcional. Da questão funcional, e digamos que nós temos aí o germe do componente econômico, que é um conceito tão importante no pensamento freudiano, quando ele vai dizer, olha, intensidade dá distúrbio de fala. Funcionais, e isso tem um significado. O livro que eu estou comentando é o livro de 1891, Afasias, uma concepção crítica. Nós temos agora, foi o que tinha até 4, 5 anos atrás, era só uma versão em português de Portugal ou espanhol, que tornava o livro muito mais difícil. Agora, fazem 2 ou 3 anos, foi lançado pela Autêntica, uma versão muito boa, apesar de ser neurológico, se a gente faz o recorte da parte que nos interessa, é relevante e vale a pena como ponto de partida para a questão funcional, para a questão econômica e, principalmente, para a questão das representações. Né? Porque se nós vamos trabalhar com o inconsciente, nós vamos falar basicamente do que em Freud? Da teoria representacional. E a teoria representacional, em termos teóricos, nasce em 91, representação, palavra, objeto, ela nasce calcada, evidentemente, nesse trabalho de 91, numa concepção meio fisiológica e filosófica. Né? O Freud, como um tributário do Brentano, que era um filósofo importante da sua época, o Freud estudou com ele, essa concepção ela nasce muito casada com a filosofia, que depois, lá em 15, ela se desprende mais. Então, esse texto é um texto de partida, digamos assim, o que eu chamei desse divisor de águas, aí, do pensamento neurológico para o pensamento psicanalítico. Digamos assim, se nós contemplarmos que o pensamento freudiano é feito de viradas, de rupturas, digamos assim, que de 91, que vai ser objeto da nossa fala, até 1905, se dá uma grande virada no pensamento freudiano e a psicanálise nasce como ciência. E é desse percurso que eu quero falar no primeiro momento da minha fala, para depois, no segundo momento, nós entrarmos mais na intimidade do que é o inconsciente em termos metapsicológicos na concepção freudiana. Então, guardem 91. De 91, o que a gente imediatamente se aproxima? 91, então, um aparelho de linguagem funcional e a importância do germe da teoria representacional. 95, nós vamos ter o quê? O famoso projeto para a psicologia científica. Aí nós temos um Freud diferente de 91. 91 é um artigo neurológico que tem essa face, tem esses deslizes representacional. 95, o projeto, sabemos que ele não nasceu para ser publicado, Freud é produto da relação dele com o Fliess, mas ele é uma preciosidade da nossa história. Né? Eu sempre digo, o projeto, mais de ser um projeto de psicologia científica para neurólogos, ele é o projeto da psicanálise. O Freud, quando se propõe escrever, ele tem ali todo o alicerce do que ele vai desenvolver durante 40 anos.
E o que nós vamos resgatar do projeto? Não vamos entrar na complexidade do projeto, nós não teríamos nem tempo para isso, vamos poder conversar, quem sabe, em outro momento. Mas vamos ocupar do quê? De um fragmento do projeto. O que nos interessa do projeto que volta na interpretação dos sonhos? O Freud propõe 3 grandes sistemas, Phi, Psi e Ômega. Quem nos interessa, por excelência? Evidentemente que eles estão casados, mas vamos pegar, nos interessa é Psi. Por que Psi nos interessa? Porque já ali o Freud não tem a concepção, lembre assim, o que o Freud vai inventar como uma criação sua é a concepção do o inconsciente. É isso uma invenção freudiana. A inconsciência fazia parte do universo filosófico da sua época, fazia parte do pensamento de N pessoas que existia algo fora da consciência. Agora, que existia um sistema fora da consciência, e esse sistema fora da consciência é que governava o sujeito, começa a ser inventado, especificamente, eu diria, no projeto, quando ele propõe Psi. Então Psi alberga o quê? Psi alberga a memória, Psi alberga a história do sujeito, Psi alberga as experiências de satisfação e de dor. E Psi é fundado a partir do que o Freud vai dar a primeira pincelada para a importância do objeto. Não. Então, Psi é fundado a partir da ação específica. Então, a ação específica funda um espaço que o Freud vai chamar, então, o espaço da memória. A memória que começa a transitar em Psi. Então, a importância de Psi vai ser como o segundo tempo de um conceito que está em processo de gestação. Um conceito que o Freud está falando dessa inconsciência sem ter a ideia da topografia do inconsciente. Então, 95 é um momento importante, fundamental, por esse conceito que está na parte primeira do projeto. Na parte segunda do projeto, se vocês tiverem que escolher uma parte para ver, não esqueçam de ver aonde nasce o conceito de a posteriori, ou ainda o conceito do Nachtralich, no meu alemão tosco aqui, né? Então, esse momento da segunda parte do projeto, onde o Freud propõe a sua temporalidade. Lembre que essa temporalidade, ela vai nortear a dinâmica do funcionamento psíquico. Ela vai nortear toda a concepção do retorno do recalcado, que vamos conversar um pouco mais adiante. Então, o projeto desses 2 grandes conceitos, pensados como um grão de areia no universo muito maior, nos interessa. Então, em 95, o Freud já se propôs a criar uma espécie de aparelho psíquico. Porém, entre 95 e 96, nós temos um momento importante. O que é 96? 96 é a carta que eu mais converso. É a carta que quem já me viu conversar, eu devo ter citado ela 2.000 vezes. Bom, o que é a carta 52? Por que ela é importante? Ela faz uma ponte entre projeto e interpretação dos sonhos. Essa carta que está ali em 96, que o Freud escreve ela em dezembro de 96, ela é importante porque ali o Freud vai fazer o protótipo do aparelho psíquico que vamos encontrar no capítulo 7º da interpretação dos sonhos. Ali o Freud se desliza um pouco daquele isomorfismo do projeto, uma questão neurológica e funcional, uma questão mais subjetiva, ele desliza. Ele chega na carta 52, ele começa a falar mais especificamente do que era antes um aparelho de linguagem, depois virou um aparelho neuronal, agora aparece um aparelho de memória. Da memória que ele vai dizer que ela trabalha, que ela sofre rearranjo. É a primeira vez que o Freud faz essa metáfora cara para todos nós e importante, que tem a ver com toda a concepção da tópica freudiana, que é a metáfora de inscrições psíquicas. Primeira vez que o Freud começa a pensar o psiquismo se inscrevendo algo que é inscrito, que é transcrito e retranscrito. Quando é inscrito, lembrem, se algo é inscrito e não é transcrito, nós estamos na ordem do traumático. Algo impediu de ter transformação. Lembre que tudo isso que o Freud está falando a partir da carta 52 é uma ideia de trabalho psíquico. É uma ideia de como é que as marcas psíquicas, que tem a ver, em última instância, com o mundo representacional, como é que elas vão se transformando, como é que elas vão galgando um outro lugar. Na carta 52 tem outra coisa importante, que ele concebe uma ideia de um inconsciente originário, digamos assim. Um inconsciente daquilo que ele vai dizer mais adiante que nunca foi consciente. Esse inconsciente que vai albergar, então, marcas psíquicas muito precoces que vão fundar esse aparelho psíquico e que parte delas vão se transformar e parte vão seguir não transformáveis, não metabolizáveis, e, evidentemente,
essa temática. E a Carta 52, que todos nós sabemos, ela é imprescindível para todos nós que queremos nos ocupar do mundo que vai mais além da neurose. Se eu quiser trabalhar com a psicossomática, se eu quiser trabalhar com os quadros borderline, fronteiriços, eu tenho que me envolver com o quê? Que esse universo que é das impressões e traços, dessa memória traumática que foi impedida de se transcrever. Bom, então a Carta 52, ela ocupa esse lugar de relevância. Entre a Carta 52, 96 e 1900, onde nasce o conceito de inconsciente, nós temos uma outra carta fundamental. Por que essa outra carta é fundamental? Nós temos a Carta de outubro de 97. Outubro de 97, por que ela é importante, outubro de 97? Outubro e setembro. Por que essas duas cartas são importantes, 70 e 71? Elas são importantes por quê? Porque, de um lado, na Carta 52, o Freud nos dá, então, um esboço aí de aparelho de memória, quase chegando ao psíquico de 1900. Mas o que ele vai fazer em 97, todos nós sabemos, é o mundo da fantasia. Então Édipo surge. Então Freud, pela primeira vez, em outubro de 97, faz o seu primeiro grande diálogo com Sófocles. Sófocles e Shakespeare. Então nasce o momento primeiro, a primeira inscrição, fazendo uma analogia com o pensamento freudiano, a primeira inscrição do que vai vir a ser o complexo de Édipo lá em 1910. Então Freud diz, todos fomos Édipo na fantasia. Evidentemente, ele é nessa carta Flies, ele vai comparar Hamlet, vai dizer aquilo, parece que Hamlet faz na fantasia o que Édipo viveu em ato, a questão do incesto e do parricídio, mas nós não podemos dizer que nesse momento o Freud tem uma concepção de sexualidade infantil. O Freud tem uma concepção de uma sexualidade, mas uma sexualidade adulta. Ele tem a ideia desses desejos, essas coisas, mas o Freud está falando coisas que ele não sabe o que ele está falando, mas está falando, né? E traz Sófocles e diz, isso me interessa. Né? Nós que temos trabalhado aí o nosso congresso, o tema do estranho, e quando trabalhamos e conversamos sobre isso nos vários lugares, com vários colegas, cada vez mais temos conversado a especificidade do pensamento psicanalítico. E quanto a nessa especificidade, o pensar freudiano se aproxima muito desse eterno diálogo com a literatura, com o cinema, mas com os poetas e os escritores, vamos encontrar. E teríamos uma marca inaugural, Sófocles, 97, nessa carta, onde o Freud, então, fala pela primeira vez sobre o Édipo, nesse casamento com Hamlet. Né? Bom, então, 95, 97, chegamos aí, 1900. Aí, então, nós chegamos no nosso terreno. Nós chegamos no terreno mais conhecido por todos nós. Nós chegamos no livro inaugural da psicanálise, que nós quisermos dizer, porque daí ela nasce de uma forma mais oficial. Nós estávamos falando de cartas que nasceram para não ser publicadas e que vão ser publicadas a posteriori, vem à luz só nos anos 50, essas coisas todas. 1900, a interpretação dos sonhos, ela vai ser esse lugar paradigmático e importante, porque aí o Freud já tem condições de propor isso que nós estamos conversando. Como é que nasce o inconsciente? Nós estamos falando do quê? De um substantivo. Nós estamos falando de uma ideia tópica. Digamos assim, quando a gente fala que em 15 o Freud vai escrever os textos metapsicológicos, e ele fala, ele diz, assim ele nomeia, nós não podemos ficar com a visão restritiva que a metapsicologia está ali. A metapsicologia, ela é a própria essência do pensamento freudiano. A metapsicologia, ela nasce, se nós quisermos, em 1900. A interpretação do sonho, ela nasce por quê? Porque a partir de 1900, o mundo psicanalítico vai dispor do quê? De um lugar, uma topografia, dentro da tríade freudiana, o que é um universo metapsicológico, vamos ter uma topografia, vamos ter uma questão dinâmica e vamos ter uma questão econômica. Então, os pilares estão postos. Não só os pilares estão postos a partir de 1900, nesse sentido, e o link que a gente sempre tem que fazer, que é recomendado que se faça, você sempre leva em consideração que é o estilo enfático desse que vos fala. O sempre tem que ser relativizado. Mas, de qualquer forma, 1900, a interpretação dos sonhos, e 1905, são dois casamentos que nós temos que, sempre que possível, exercitar. Por quê? Porque 1900, interpretação dos sonhos, tópica, inconsciente, realidade psíquica, mas o que nós não temos ainda em 1900 e que 1905 vai nos dar, e aí o casamento é imprescindível, porque em 1905 Freud nos propõe os 3 ensaios. Então aí nós temos a sexualidade infantil. E a sexualidade infantil fundando
o psiquismo, a sexualidade infantil nos constituindo. Então, nessa parceria entre 1900 e 1905, nós temos a parceria necessária para termos os fundamentos da ciência psicanálise. Vocês lembram que o Freud usou uma expressão importante, e quando a gente chega nesse momento é importante a gente se dar conta que 1905, vamos retomar algumas coisas de 1900 de novo, mas 1905, que eu falei assim, essa espécie de primeira grande virada, e a psicanálise é lançada para o mundo. A psicanálise vai ter interlocutores, né? Lembrem que a partir de 1902, o Freud começa as reuniões das quartas-feiras, né? Nas quartas-feiras, então, o Freud vai reunindo pessoas interessadas em psicanálise. Então, ela está saindo gradativamente do universo só freudiano para se inserir no universo mais amplo, no universo vienense. Então, o que nós temos nesse percurso até 1905? Nós temos postulado, de alguma forma significativa e importante, o que o Freud vai chamar os chibolês da psicanálise. Então, nós temos, a partir de 1905, nós temos o conceito de inconsciente, que, se quisermos pensar o lugar que ele está constituído por excelência, é no texto da interpretação dos sonhos. Nós temos a concepção de uma sexualidade infantil, e essa sexualidade infantil seja o patrimônio do sujeito, seja a partir dela que vamos vir a ser algo na nossa história. Nós temos a importância dos sonhos e a importância da sexualidade como um todo. Esses 4 grandes chibolês que o Freud vai falar. Em 14 ele vai falar dos sonhos, em 19 ele vai falar da sexualidade, em 20 ele vai falar do Édipo, e depois lá volta a falar dos sonhos em 33. Né? E ele vai falar do inconsciente. É interessante que o Freud só vai dar esse status ao inconsciente de um chibolê da psicanálise, ele é o último a ser nomeado. Né? Nós falamos 19, 20, né, 14, e o inconsciente vai ganhar o status de chibolê em 1923. Né? 1923, que vamos conversar algumas coisas, é o momento que o Freud diz: o inconsciente é o primeiro chibolê da psicanálise. Ou seja, é um conceito imprescindível a todo aquele que pretende vir a ser psicanalista, se interessar pela psicanálise. É imprescindível que esse sujeito possa, então, apreender o conceito de inconsciente. Bom, voltemos para 1900. 1900, em especial, o nosso famoso capítulo 7º. Evidentemente, falar do inconsciente, nós teríamos que juntar 2 capítulos, né? O capítulo 6 e o capítulo 7. Por que o capítulo 6 é importante? Porque no capítulo 6 o Freud vai nos falar das condições de representabilidade. Né? E no capítulo 7º ele vai propor a tópica, ele vai propor esse material que vai dar margem a tudo aquilo que vai desaguar nos textos posteriores, que tem a ver com a dinâmica do retorno do recalcado, etc. Né? Mas, a partir de 1900, nós vamos ter que trabalhar na concepção freudiana nesse jogo inconsciente-recalcamento. Evidentemente, o conceito de recalcamento, ele também vem transitando na obra freudiana, mas ele vai ganhar mais relevância, ele vai ficar associado com a ideia do inconsciente a partir de 1900. Então, a partir de 1900, o Freud vai nos propor o que vai ser o grande objeto de estudo da obra freudiana, né? O inconsciente recalcado. Bom, mas na interpretação dos sonhos, capítulo 6, capítulo 7, ele começa a transitar entre esses universos. Se a gente pegar o capítulo 6 e pensar essa parte sobre as condições de figurabilidade ou de representabilidade, aqui um parêntese, né? As traduções, temos aí os problemas das nossas traduções, né? E a princípio pareceria que a forma melhor de traduzir o título desse trabalho do Freud, desse capítulo, o capítulo 6, seriam as condições de representabilidade e não de figurabilidade. Por que é importante nós diferenciarmos isso? Porque as condições de figurabilidade na nossa contemporaneidade ela está linkada, ela está vinculada à possibilidade de criar representações. E o que o Freud está falando lá nas condições de representabilidade é como é que alguma coisa pode ser sonhada. Então, para alguma coisa ser sonhada, ela tem que ter o quê? Condições. Quais são as condições? As condições que governam a lógica do processo primário. Condensar e deslocar. Então, o universo das representações coisa, que aqui ainda ele está colocando de forma muito sutil, que vão ser a matéria-prima do inconsciente, que ele vai dizer de forma mais contundente em 15,
esse mundo representacional, ele vai ter que, então, trabalhar na lógica do condensar e deslocar, porque tem a lógica da interdição, tem algo que impede que esse universo das representações, coisas, ascendam ao pré-consciente e inconsciente. Então, as condições de representabilidade é um conceito importante, o Freud vai dedicar um longo capítulo para isso, para ver como é que essas representações vão se combinando. Lembrem, assim, que de antemão, a gente já pode, então, clarear, né, recordar com vocês como é que o Freud concebe isso que vai ser a matéria-prima do inconsciente, que são as representações. Do inconsciente recalcado, evidentemente, mesmo que daqui a pouquinho, no texto de 15, ele diz que o recalcado é apenas uma parte do inconsciente. O inconsciente é mais que o recalcado. E isso é um momento brilhante do Freud, né? Essa frase do Freud de 15 é uma frase que tem que virar mantra. Né? Nós temos que nos dar conta do que ele vai dizer ali em termos da posteridade, em termos do que nos interessa na contemporaneidade quando avançamos. O que é esse universo que não é da égide do recalcado, mas tem toda uma relevância tão importante quanto. Né? E isso ele já diz em 15. Não é só lá depois da famosa virada de 20 que ele vai conceber um eu tão inconsciente quanto o recalcado, um terceiro inconsciente recalcado. Ele já diz em 15. E se nós quisermos, ele já diz antes. Diz de uma forma tópica, mas não de uma forma falada. Por que ele diz de uma forma tópica? Ele diz de uma forma tópica quando ele, se nós olharmos o desenho do capítulo 7 do aparelho psíquico, nós vamos ter todas aquelas marcas, né, anteriores, que não estão sobre a égide do recalcado, que são marcas importantes ali, e ali nós encontramos algo que tem a ver com a ideia de um inconsciente não recalcado. Isso teria a ver com essas marcas, com essas impressões e traços. Quando a gente falou da carta 52, eu passei rapidamente, e o que ele vai começar a falar na carta 52 são esses 3 grandes tipos de descrição psíquica, né, desde a lógica freudiana. Então, o psiquismo freudiano, quando falarmos de dinâmica, nós temos em pensar que o Freud vai trabalhar com impressões, traços e representações. Formas diferentes de descrição psíquica que vão ganhando formas de complexidades diferentes. Impressões é o mais inespecífico, o nome já diz, os traços são um conjunto de impressões e as representações são um conjunto de traços. Né? Então, a representação, na lógica freudiana, é o que nós temos de mais sofisticado. Né? Quando nós falamos do universo das representações, nós estamos no universo do desejo. Nós estamos num outro lugar, nós estamos trabalhando com uma escuta de um outro lugar com outras possibilidades de transformação. Quando nós nos aproximamos de impressões e traços, nós estamos no universo da psicossomática, nós estamos no universo de marcas não transformáveis, etc., que tem a ver, então, com esse universo do inconsciente não recalcado. Então, de novo, a metapsicologia freudiana, desde as suas origens, ela deixa em aberto, né, todo esse contingente para que a gente possa contemplar o que vai ser o foco número 1 freudiano, o inconsciente recalcado, e toda a complexidade do não recalcado. Né? Lembre que o não recalcado nós vamos associar com essas impressões e traços, e ele não está governado pela lógica do desejo. Né? É um sexual, digamos, não desejante. Quando eu quero falar de desejo, eu estou me remetendo a um outro espaço, ao espaço clássico do mundo do inconsciente recalcado. Se eu estou falando de algo sexual, mas não desejante, eu estou num outro escopo e estou num outro espaço. Estou demandando uma outra coisa. O que é essas descargas que se dá desde esse universo? O Freud já começa a falar sobre elas de alguma forma, direta e indireta, desde essas origens. Mas se vocês me disserem assim, mas ali está muito embrião. Ok, isso a gente vai ter mais relevância a partir de 2023. Né? A segunda tópica, ela não surge no acaso. O inconsciente da segunda tópica tem que ser ressignificado, sim. Por quê? Porque a tópica que nós estamos olhando nesse primeiro momento, que é essa tópica de 1900, ela é uma tópica muito mais linear, ela é uma tópica muito mais didática, mas também ela é uma tópica muito mais limitada. Né? Ela carece de coisas importantes. Né? Essa lógica tão limitada, talvez de um primeiro momento no pensamento freudiano, só tornar consciente o inconsciente, que é toda a lógica do retorno do recalcado, como é que retorna, por que caminhos retorna, ela segue vigente, mas ela é pouca. Ela é pouca por quê? Porque a psicopatologia, né, que está implicada também no pensamento freudiano, ela desacomodava. Né? Vocês sabem que o Freud, nessa interação entre cultura e clínica, ele tinha que se virar. Né?
eu faço questão sempre de ressaltar a importância de alguns casos paradigmáticos importantes. Assim como a Dora ocupou um lugar de extrema relevância na ligação entre a interpretação dos sonhos e os 3 ensaios, a Dora abre coisas importantes, a Dora cutuca o Freud para ele poder pensar um pouco mais numa sexualidade infantil sustentada, né? Tanto que em 1905, não ao acaso, nasce os 3 ensaios de um lado e nasce a teoria da transferência da outra no epílogo do caso Dora. Né? Então, nasce esses 2 textos porque ele tem uma solução de proximidade. Né? Eles têm algo, eles conversam entre si. E, evidentemente, depois de 5, vão surgir outros casos que vão fazer a trabalhar, né? E faz que os 3 ensaios sejam tão trabalhados como nós sabemos. Então, se a gente puder ter essa concepção da interpretação do sonho, que o Freud põe ali, pudermos focar a concepção de inconsciente recalcado, com uma grande questão, e o sonho vai ser paradigmático disso, né? O grande representante, o que o Freud vai falar, então, dos tibolês da psicanálise, né? O que o sonho revela desse desejo recalcado, etc., e que provavelmente a próxima conferência vai se conversar sobre os sonhos, porque eles cumprem, sim, esse lugar de extrema importância como forma de comunicação do inconsciente, a via régia de acesso, essas coisas que o Freud vai nos falando durante o texto do inconsciente e no decorrer de toda a sua obra. Tanto no decorrer da sua obra ele vai falar da importância dos sonhos, que não ao acaso, lá nos textos de 15, ele faz um suplemento metapsicológico da teoria dos sonhos. Né, que em algum momento a gente pode conversar por que ele faz o suplemento, o que esse suplemento agrega, né, à interpretação do sonho, que são 2 livros, e ele escreve um suplemento para falar das questões metapsicológicas que ele não pôde falar, né, não pôde, ou falou de uma forma mais incipiente. E o que ele resgata nesse trabalho, que eu recomendo para quem se interessa com o tema, o suplemento metapsicológico da teoria dos sonhos, ele vai falar sobre a questão da alucinação. A alucinação constitutiva, que ele já fala desde sempre, a identidade de percepção, a satisfação alucinatória do desejo, matéria-prima, né, dos trabalhos freudianos, mas o suplemento ele vai trabalhar muito a questão da alucinação e que vai permitir que a escola francesa, em especial, resgate esse conceito no sentido de trabalhar isso da figurabilidade, a alucinação do analista, como é que isso funciona, a comunicação de inconscientes, etc. 1900, o que nós temos agora que fazer um salto para poder nos aproximar daquilo que vai ser a complexidade da temática freudiana, que também se aproxima das conferências, né? O texto de 15. Esse texto de 15, né, ou inconsciente, né, ele vai ser importante, ele vai ser um momento em que a gente vai ter isso que eu vinha falando para vocês, pincelando rapidamente, né? Ali o Freud vai escrever, e ele inicia dessa forma, que eu vou recordar para vocês, quando ele fala da importância que a gente não reduza o inconsciente somente ao recalcado, né? Mesmo que vocês me digam, sim, mas é o que Freud vai trabalhar, né? Eu sempre comento que o Green tem uma frase a respeito do pensamento freudiano em relação a isso, que me faz sentido, que ele diz, o Freud, por excelência, é o analista das representações, né? O mundo da representação é o grande objeto de estudo e de escuta freudiana, digamos assim, né? Mas a teoria freudiana, ela é muito mais do que isso, tanto que a virada de 20, ela vai em nome desse universo do disruptivo, do pulsional, que retorna com tanta intensidade depois dos anos 20. Mas em 15, ele vai então falar da importância que a gente não reduza o inconsciente meramente ao recalcado. Mas o recalcado é o objeto de estudo, tanto que o recalcado, que ele vai trabalhar no texto do inconsciente, tem 2 textos anteriores que são importantes para que a gente possa entender e que nós temos conversado nas nossas falas sobre o estranho. O que são 2 textos? Um texto é Os 2 Princípios do Acontecer Psíquico, de 1911, e outro texto é o Schreber, de 10. Por que esses 2 textos são importantes? Porque esses 2 textos, na sua intersecção, eles dão a dinâmica do retorno do recalcado. Isso é extremamente importante, porque o Freud, até então, ele vinha trabalhando com a questão do recalque, fundando o inconsciente, a importância desse lugar, mas o Freud, faltava a ele a possibilidade de poder ter esse aspecto dinâmico que ele vai nomear lá no caso para Schreber. Um recalque primário, um recalque secundário e um retorno do recalcado. Claro que esse retorno do recalcado estava posto desde sempre, né? Porque sonha, condensa, desloca, algo retorna, mas não tinha a dimensão metapsicológica que ele precisava dar. A partir do Schreber, em 10, ele dá, nos 2 princípios do funcionamento mental, ele vai trabalhar essa dinâmica do retorno do recalcado,
as vias da realização de desejo, como é que se faz esse processo, para culminar no inconsciente. No texto do inconsciente, nós vamos ter subsídios, aí sim, para diferenciar duas coisas importantes que, digamos assim, na minha história de ser alfabetizado no mundo freudiano, tiveram alguns problemas, vários, né? Alguns eu resolvi, outros seguem aqui. Então, quais os problemas, né? Eu sou de uma geração que não sabia discriminar qual é a diferença entre a fundação do psiquismo e a fundação do inconsciente, né? Por muito tempo, essa ideia que é o inconsciente recalcado que dava o psiquismo, né? Isso é um equívoco teórico, técnico, importante e que faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Se nós não entendermos que são tempos diferentes e que carregam histórias diferentes, a gente perde toda essa riqueza que o Freud está nos pedindo. Olha, contemplem o aparelho psíquico mais além do recalcado. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar um pouquinho o quê? O inconsciente possui seus destinos. E por que a gente precisa dos dois textos? Porque é justamente nas pulsões e seus destinos que o Freud vai dizer: existem dois destinos pulsionais que são anteriores ao recalque. Transformação no contrário e retorno sobre si mesmo. Eu vou falar desses dois destinos, depois na discussão a gente pode retomar, se houver algum interesse. Por que esses destinos são importantes? Eu diria, toda a pulsão e seus destinos, o Freud utiliza para trabalhar esses dois destinos. Em cima do masoquismo, sadismo, exibicionismo, sadismo. Exibicionismo, voyeurismo. Porém, né, a gente tende a não dar importância. Por que o cara dedica todo um texto para falar dos dois destinos? O recalque, ele vai escrever um texto específico, que é outro destino, e a sublimação, a princípio, não escreveu e vai transitar na obra freudiana. Então, esses dois destinos, transformação no contrário, retorno sobre si mesmo, são os dois destinos inaugurais que fundam o aparato psíquico. Esse universo que transcende ao recalcado, ele é constituído, sustentado pela transformação no contrário e o retorno sobre si mesmo, que vão conter, inscrever e façam que nasça o aparelho psíquico. Esses mecanismos, eles vão trabalhando e eles vão ser responsáveis para que, num segundo tempo, se instaure o recalque originário, que é uma questão extremamente polêmica. Como é que se dá o recalque originário, qual a função dele? O que a gente sabe, desde o pensamento freudiano, que o recalque originário funda o inconsciente recalcado. Faz a primeira grande cisão do aparato psíquico entre inconsciente, consciente e pré-consciente. Então, esse recalque originário que vai fundar, ele é de um tempo e ele é tributário dos tempos anteriores. Transformação no contrário e retorno sobre si mesmo. Esses são os destinos pulsionais que toda vez que eu for me ocupar, novamente, da clínica que vai mais além do mundo representacional, é desses destinos, em termos metapsicológicos, que eu tenho que me ocupar. É desses destinos que eu tenho que poder olhar e pensar qual é a sua função para fundar o aparato e o que aquilo transforma e vai chegar a ser o recalcado. Então, vir a ter um inconsciente recalcado é uma coisa extremamente sofisticada. Exige trabalho psíquico, exige trabalho de criar representações, exige trabalho de criar uma história. Lembrem assim, quando a gente fala de verdade histórica, quando a gente fala de historizar, nós estamos falando do inconsciente recalcado. Nós estamos falando do universo, então, do desejo. Desejo edípico, incesto, parricídio, que se instaura. A NET está me sinalizando que o tempo está esgotando. A outra questão que surgiu foi sobre a palavra shibolé, que é uma palavra hebraica, que era usada como um divisor de águas entre duas tribos, porque uma dizia Sibolé e a outra dizia Shibolé, era para cruzar um rio, era uma guerra entre elas. Tu quer esclarecer, porque veio essa pergunta? Ele vem do livro dos Juízes, né, lá da Torá. Então, das tribos de Israel, as 12 tribos, que tinham suas velhas lutas fratricidas, etc. Que aí o Freud vai trabalhar isso e a questão das diferenças, né? E essas tribos eram muito parecidas, todos eram muito iguais, e eles não sabiam quem era quem. E para poder diferenciar, foi criada uma palavra armadilha, né? Se vocês forem ver no Hans, na tradução, o Hans vai ser que essa palavra era uma palavra armadilha, senha, para poder passar de um lugar para o outro. E quem dizia Shibolé com TH no final, pertencia a uma tribo. E quem dizia Shibolé sem TH no final, era uma outra tribo. E depende de quem tivesse ali, corta-se as cabeças. E o Freud vai cunhar pela primeira vez em 14, na história do movimento psicanalítico, e que tinha como ecos a ruptura com Jung e com Adler.
né? E ele vai dizer pela primeira vez que os sonhos é o primeiro chibolé da psicanálise. Então, gente, nós vamos interromper, vamos dar 10 minutos para o nosso conferencista poder beber uma água, dar uma descansada e a gente retorna em 10 minutos. Eu vou passar para o Paim, ele já tem 2 questões. A primeira questão vem de Campinas, a Marcela perguntando quando é que o inconsciente recalcado se transforma e o que contempla, o que tem de mais complexo quando ele deixa de ser só o recalcado. E a outra questão é de qual inconsciente falamos quando não é da ordem do desejo, e sim da ordem da necessidade, algo mais primitivo do que o desejo. Então, o Paim começa com essas questões. Vocês podem mandar questões escrevendo via chat, que daí eu passo para ele, ou levantando raising hands, aí que aparece na telinha de vocês, que a Cláudia nos encaminha. Obrigado aí pelas questões iniciais. Vamos ver o que eu consigo responder, pontuando, e a gente vai jogando aí no bate-bola e vamos trabalhar. Bom, talvez começando pela pergunta, acho que é da Marcela de Campinas, sobre o inconsciente recalcado, o que muda, né, e que momentos, né? Então, textualmente, né, o que a gente pode inferir vão ser mais textual. Textual, a gente tem 2 grandes momentos na obra freudiana. 15, como eu falei, quando ele inicia dizendo que o recalcado é apenas uma parte, que existe mais, né, do que o recalcado assinala, acha importante. Jogamos para 23, porque 23, a segunda tópica, o eu e o id, eu estou falando de 23, né, então ali, além de eles nos dizer com todas as palavras a importância de um eu tão importante e inconsciente quanto o recalcado, topograficamente falando, porque isso, lembrem, o texto de 23, ele tem que ser linkado com o texto de 38, a cisão do ego nos processos de defesa. Porque as cisões do ego no processo de defesa só são compatíveis se eu pensar que existe um outro inconsciente mais além do recalcado. Senão, não tem como eu explicar qual é a importância dessas outras cisões. Para Freud, temos 3 grandes cisões, né? A do recalque, a Verfrango, a da renegação ou da desmentida, e a Verwerfung, que vai virar a forclusão lacaniana. São as várias formas de cisão desse eu que transcende ao recalcado. Então, a importância disso, então, é esse texto de 15, o texto de 23, quando ele abre a tópica e complexiza nas suas 3 grandes instâncias e abre todo esse espaço para pensarmos no id. E lembre que também é importante não só a questão do id, etc., do recalcado, que é apenas uma parte, né, naquela barra que o Freud coloca no seu desenho, mas principalmente a conferência 32, lá, de secção da personalidade psíquica, quando o Freud abre a base e dá uma comunicação entre o somático e o psíquico sem barreira. Então, isso torna esse inconsciente mais complexado, mais intenso e mais passível de nos dar instrumento para pensar vários vértices da questão da constituição do sujeito. Quanto à questão do que é da ordem da necessidade, que o inconsciente contempla, é uma pergunta complexa, né? Cada vez que a gente entra nessa questão, né, da sexualidade e tal, do sexual, da pulsão sexual, o que é isso? Bom, talvez dando uma resposta no primeiro momento e podendo fazer trabalhar no segundo momento, o que a gente teria que pensar, né? Porque se a gente vai falar o que é da ordem da necessidade, seja da necessidade da sobrevivência do sujeito ou de uma necessidade em nome do que aquilo nessa transição entre o corpo biológico e o corpo pulsional, nós temos várias possibilidades de pensar coisas. Se nós pensarmos que isso tudo ganha relevância à medida que ganha inscrição psíquica, porque aquilo que não é escrito, vamos ver o que acontece com ele, nós temos que pensar, então, o que é desse inconsciente, de novo, não recalcado, porque o recalcado, quando ele absorver algo que é da ordem da necessidade, isso já vai estar libidinizado. Daí é aquela velha história, eu posso ter fome, mas eu tenho fome de alguma coisa que não basta me dar só glicose. Então isso é uma lógica do desejo, etc. A outra necessidade, seja a necessidade do imperioso, daquilo que não deixa o sujeito, porque o corpo, que o Freud podia chamar de autoconservativo, etc., isso, a grosso modo, ficaria registrado nas suas bases nesse universo do não recalcado, né? Porque esse universo não recalcado, digamos assim, ele é que vai fazer esse trânsito entre o corpo biológico e o corpo pulsional, com seu desdobramento, né? Quanto mais desdobramento nesse corpo pulsional, mais capacidade do que a da ordem do corpo ganhar status simbólico e transformado. Quanto menos trabalho, menos simbólico e mais descarregado em ato no corpo ou na cultura. Ok? Ok. Nanete.
Então, primeiro, parabenizar a Febrapse, né, pelo evento, e o Inácio também, a gente sente que ele, como se ele estivesse aqui na nossa frente, viu? Porque você fala de uma forma muito viva, então a escolha foi ótima, sabe, de você ser o iniciante dessas conferências. Você tocou, assim, num tema da figurabilidade e da representabilidade, né, que eu acho muito interessante. E o meu pedido era se você pudesse expandir um pouco mais isso, porque, pelo que eu lembro, assim, em alemão tem o termo Darstellung e o Vorstellung, né? Uhum. E eu sempre pensei, assim, no Darstellung, né? Darstellungbarkeit, a capacidade de figurabilidade, que seria, assim, tipo de um repertório imagético pelo qual a pessoa conseguisse construir as representações, né? Então, vamos dizer assim, a falência do Darstellung seria, vamos dizer assim, como uma clínica do vazio, né? A pessoa não tem um repertório até para poder criar as representações, né? Então, e daí fica muito interessante, né? Porque a gente está no Darstellung, né? A falência do Darstellung seria justamente aquilo que está além do reprimido, não há possibilidade de alcance de algo que esteja reprimido porque não teve nem inscrição, né? Uhum. Então, eu queria ver o que você acha dessa ideia, né? E como é que você também expande, né, dentro do que você falou de figurabilidade e de representabilidade, né? Tem o casal Botella, né, que desenvolve bastante isso. André, assim, sim, isso abre um campo extremamente importante, né? Eu concordo com o que tu disseste, acho que é bem relevante. E o que é o grande desafio contemporâneo, né? E que abre todo esse leque para pensarmos nesse inconsciente e aquilo que já dizíamos e tu disseste, né? Esse universo do que está posto como representação é um universo facilitador, temos instrumentos técnicos bastante, as recomendações freudianas, elas estão calcadas nesse pensar. E o que fica, né, como grande desafio é justamente, tu cita os Botellas, eles são referência, o próprio Green, etc. O que a gente trabalha, como é que a gente coloca esse universo que seria criar essas condições para que algo que não foi possível galgar o status de representação possa vir a ser, né? Por isso que eu sempre digo que é tão importante que a gente possa resgatar essas outras formas de inscrição psíquica. Porque não se trata de ausência de inscrição, se trata de ausência de representação, né? Porque aquilo que não está inscrito, não temos o que fazer, né? Lembre assim, que a lógica do que está representado é a lógica clássica freudiana, que é o trabalho da ressignificação. Também conhecemos bastante. A outra lógica, que é essa lógica de como é que essas impressões e traços, que são extremamente inespecíficos, como é que elas vão vir a ter, né? Aí acho que entra em cena ideias importantes, significativas, como é que se dá a comunicação de inconscientes, como é que entra a relação analista analisando, né? Vários autores trabalham, né, para relativizar e trazer à cena a famosa questão do via de Porre e do via de Levare, né, que é uma máxima que o Freud propõe lá em 1904, naquele trabalho sobre a psicoterapia. Ele retoma isso do Leonardo e diz: o analista trabalha por via de Levare, há que tirar, né? Não põe nada, né? O que está posto a partir dessa complexidade de criar representações onde não houve representação, só inscrições arcaicas, é o grande desafio. Então esse desafio que implica o via de Porre, como é que o analista põe, né? Daí volta a cena, tudo que acontece no pensamento freudiano a partir dos anos 30. Então, a partir dos anos 30, nós temos textos clássicos que têm que ser revisitados nesse sentido. Temos que revisitar construções em análise. Lá está em 37, junto com o quê? Com a análise terminável e interminável. Porque a análise terminável e interminável, ela tem toda uma questão técnica, que o Freud vai falar, importante, mas o Freud também retoma toda a questão do traumático. O traumático é justamente esse trauma do não transformável, do não metabolizável. Mas, assim, eu, pelo menos, assim, da minha concepção, a importância de botar, assim, que se trata de inscrições precoces, que não são representações, mas não se trata de ausência. Porque quem dá o destino para onde vai a história do sujeito
é a marca traumática inespecífica. Ela é inespecífica em termos de transformação, mas ela é específica em termos de sofrimento psíquico não metabolizável pelo sujeito. A clássica psicossomática. Quem escolhe o órgão que vai adoecer é a marca psíquica não transformada. Aí nós entraríamos em toda a dinâmica da complexidade do masoquismo primário. Mas, não sei se te ajudei muito, mas a ideia é por aí. Sim. Perfeito, isso aí. Só uma questão para a ideia da figurabilidade, então, de figurabilidade para representabilidade. Tá. É que, assim, o Freud, na realidade, ele nunca vai falar de criar representações, né? Ele parte do pressuposto que não se cria representações. Né? Então, isso que a escola francesa e nós vamos trabalhar, isso é o novo, porque para Freud ele vai falar como é que alguma coisa pode ser sonhada, como paradigma pensante, né? Como é que algo pode ser sonhado? O que precisa? O que acontece? Quando não sonha, por que não sonha? Porque desloca e condensa muito pouco e o cara tem um sonho de angústia, e acorda. O sonho é o guardião do sono. Então a importância... Então o Freud vai trabalhar essas condições para que algo seja sonhado, que ele vai chamar condições de representabilidade. E o que nós vamos trabalhar, e que tu trouxesse, como é que se cria representações que vai chamar condições de figurabilidade. São dois conceitos que merecem trabalhos para serem mais esclarecidos. Porque são diferentes, remetem a universos semelhantes, mas um é o que já está posto e o outro é o que tem que ser feito. Uma construção é a via de Porre e a reconstrução é a de Levari. Né? A pergunta que tinha aqui era as inscrições do texto Bloco Mágico. Qual é, onde é que se encontra? Tá. O Bloco Mágico, de 1925, o Bloco Mágico, o que o Freud... É bem legal, assim, porque ele está lá em 25, ele já fez a tópica, ele já está num outro momento, tal. Ele resgata o Bloco Mágico, que o Bloco Mágico é muito próximo da concepção da primeira tópica, né? Freud vai falar de uma superfície onde tu inscreve algo e aquilo é registrado num outro espaço que seria na resina, né? Então, o que ele está propondo com isso, né? Que tem todo um trabalho, né, que é o polo perceptivo, que ele vai dizer que é a metáfora do óculos, que não pode reter. Né? O que retém a memória? A memória é inscrita num outro espaço. Então, a importância do Bloco Mágico, mesmo que ela esteja lá em 25, com uma analogia com o 1900, é a importância que Freud vai dizer assim, olha, isso está inscrito e está inscrito num outro espaço, que é o espaço do inconsciente. Ali ele volta a falar do inconsciente recalcado. Mas quando ele fala da resina, ele está falando de algo mais arcaico, de algo mais primitivo que fica inscrito na história do sujeito. Que isso tem a ver com toda a história que nós podemos discutir, os traumas pré-verbais. Né? Algo muito primitivo, algo que tem a ver com esse encontro primário do que são conceitos que a gente tem não recalcado. Não recalcado. Né, que a gente tem que discutir cada vez mais, que são conceitos como, por exemplo, alterotismo, eu-realidade originária. Esses são conceitos que estão meio soltos na obra freudiana que nós somos convocados a olhar de novo. O Freud vai falar do eu-realidade originária, que é fundamental para essas inscrições precoces. Ele fala dele em dois momentos. Ele fala nas pulsões de seus destinos e ele fala numa carta feliz. Mas é importante quando ele traz nas pulsões de seus destinos o eu-realidade originária, porque é esse eu em potencialidade de vir a ser. Porque é um contrassenso, ele diz o eu não existe, ele tem que ser construído. Daqui a pouco ele fala do eu-realidade originária, que é importante porque tem a ver com essas marcas arcaicas. E ele resgatar o Bloco Mágico lá em 25 é muito importante porque a ideia é que nada se perde, tudo está inscrito. Aonde é a questão. Vai lá, Petrusca. Oi. Ô, Paim, eu queria explicar melhor sobre a questão do desejo e recalque, o que é não recalcado, que são traços e impressões. Eu acho que é uma continuação do que você começou a falar agora sobre representabilidade e figurabilidade. Tá. Então, esses conceitos, esses postulados teóricos, eles... eu acho que uma outra expressão que eu usei, que eu acho importante, talvez a gente possa resgatar, Petrusca, em cima do que tu está me perguntando, né? Porque eu acho que eu falei em algum momento algo sexual e não desejante, né? Que são universos diferentes, que ocupam tópicas diferentes, numa linguagem topográfica, né? E por que isso é importante, né? Importante porque, assim, se a gente partir do pressuposto teórico freudiano, né?
que a sexualidade vai estar posta, né, a partir do encontro do sujeito com o objeto, né, a partir do ponto... nós falamos rapidamente, né, nós falamos sobre inconsciente, falamos várias coisas, e falamos muito pouco de pulsão, né, que é um conceito elementar, né, já que para Freud é o famoso conceito limite. Limite da teoria psicanalítica, limite entre a fronteira entre o somático e o psíquico, né? Então, nesse encontro da pulsão com o objeto, como ponto de partida, porque toda vez que a gente vai falar na metapsicologia freudiana, o nosso olhar deve se voltar. Onde está a pulsão, onde está o objeto e quais são as repercussões disso nas inscrições psíquicas. Então, se a gente parte desse pressuposto teórico, desse conceito central, que é o conceito de pulsão, e como é que vai apreendendo psiquicamente a história do sujeito, as vivências, etc., o que a gente vai postulando? Então, que nesse encontro, fatalmente, né, o encontro da pulsão, isso vai ligar, vai inscrever coisas, e à medida que há inscrições psíquicas, o sexual vai estar posto. Tanto que a gente vai dizer ali antes, no finalzinho da minha fala primeira, né? Transformação no contrário e retorno sobre si mesmo. 2 destinos pulsionais que contêm e permitem que essas inscrições precoces, isso tu me pergunta, né, Petruska? Porque a gente tem que se perguntar como é que isso é contido. Porque se não é o recalque contém e faz trabalhar, não é isso? O Freud diz, o recalcado prolifera no escuro. Então tem recalque, trabalha para quê? Para realizar o desejo. Por que vias? Quanto mais sofisticado o psiquismo, mais possibilidade de satisfação alternativa para o desejo. Então o recalque estrutura e contém. Evidentemente que a patologia neurótica, ela é decorrente do quê? De um recalque patológico, um recalque que impede excessivamente que o sujeito tenha acesso ao seu desejo. Tratar neurose é levantar recalque. Evidentemente, estamos falando de recalque secundário, né? Já que na clínica da neurose, o recalque que se trata sempre é o secundário. O primário, ele funda e sobre ele mesmo nós não temos muito o que fazer. Temos que fazer trabalhar a partir do recalque secundário afrouxa. Então, é ele que contém e permite que as inscrições psíquicas se mantenham fixadas, presas ao inconsciente recalcado, condensando, deslocando, etc. Esse outro universo, que é do não recalcado, das impressões e traços, que são traumáticas, e por terem sido traumáticas não foram transformadas, quem vai conter é a transformação no contrário, o retorno sobre si mesmo. E por que esses mecanismos são importantes? Eles são importantes porque eles vão funcionar como um centro gravitacional. Lembre que eu disse assim, a transformação no contrário, o retorno sobre si mesmo, eles preparam o terreno para que o recalque ocorra. Qual recalque? Ao recalque originário, esse que vai fundar o inconsciente. Esse recalque originário que nós falamos rapidamente sobre ele, e o Freud fala do recalque originário, ele dá esse espaço, mas o Freud não chega a nos dar todas as respostas que nós gostaríamos sobre o recalque originário. Por exemplo, ele não diz de onde vem a energia do recalque originário. Nós temos que inferir que a energia do recalque originário provavelmente tem a ver com a função parental. Esse mesmo objeto que instaura as marcas tem que instaurar a interdição. Então parece que o recalque originário também é função parental. Esse contra-investimento que o Freud diz vai ter que vir de fora do aparelho psíquico. Bom, então esses destinos anteriores que vão capitalizar as impressões e traços e vão fazer elas trabalharem, digamos assim, se a intervenção analítica puder fazer a pergunta como criar representação, que é a pergunta que não tem resposta, né, a resposta direta, né, temos esses indicativos, criar representação que não seja exclusivamente do analista, ou como diz a Feiberman, acho que assim, que seja produto da história da transferência, né, como é que eu devolvo algo para o analisando que seja o mais abstinente possível, né. Então, essas impressões, elas vão ter que ser contidas por esses mecanismos, e esses mecanismos, então, fundante que contém e funcionam como um polo de atração. Para que o recalque se dê nas suas variadas formas, etc. E a transformação no contrário, o retorno sobre si mesmo, um grande exemplo de transformação no contrário estrutural, que é importante, porque às vezes esses mecanismos eles ficam tão abstratos que a gente tem dificuldade de apreendê-los assim, um pouco mais para poder nos adonarmos um pouco do conceito. Um grande exemplo de transformação no contrário é a questão, né, do bebê freudiano, que ele sai de desamparado ao narcisismo primário. Esse trânsito de desamparado a narciso é uma grande transformação no contrário, estruturante, necessária, e que faz com que esse bebê possa sobreviver, né, e aí poder galgar lugares, poder avançar mais além desse legado parental. Mas então, isso é uma marca só para ter uma dimensão desse lugar.
Isso é necessário que haja essa transformação no contrário, né? É necessário que o sujeito possa jogar para o mundo e receber de volta, né? Porque toda essa lógica que nós estamos falando, e eu sei que nós estamos aproximando do final, é importante, porque lembrem que o Freud até os anos 20 vai trabalhar, né, amplamente na ideia, né, que é o que ele vai trabalhar ali nos Pulsões e Seu Destino, do jogo atividade versus passividade, né? Nós vamos só conceber uma passividade originária depois dos anos 20. Né? Então, depois dos anos 20, vai se complexizar e vai se dar mais sentido ao inconsciente, amplamente falando, porque aí, a partir dos anos 20, nós temos todo o postulado dessa passividade originária da qual nos constitui. Então, esse bebê freudiano, e aí nós temos subsídio para entender, assim, como é que é a receptividade do bebê em relação aos investimentos parentais. Evidentemente, o Freud já tinha dito isso em 14, no Narcisismo, ele tinha dito isso em Luto e Melancolia, ali em 15 e 17, mas é um dito que está meio perdido. Mas depois dos anos 20, em especial em 24, no problema o masoquismo tem que ser resgatado. Se a gente quiser trabalhar com isso que nós estamos falando, assim, desse inconsciente não recalcado, se nós quisermos trabalharmos com essas marcas precoces, a grande temática, e eu acho que é a temática contemporânea, é a temática que ressignifica a metapsicologia freudiana, é o conceito de masoquismo, em especial o masoquismo primário. Então, acho que o masoquismo primário, como esse start inicial da constituição do psiquismo e desse traumático que não se transforma, está sedimentado pelo masoquismo primário, nos seus aspectos estruturais e nos seus aspectos tanáticos, é extremamente importante. Quanto mais preso a esse masoquismo, aí eu posso entender os destinos da autodestrutividade. Como é que essa destrutividade com o sujeito, com o corpo, com o social, se dá nesse jogo masoquista. Lembre que o Freud, lá em 15, nas Pulsões e Seus Destinos, ele vai trabalhar essa dualidade, trabalhando sadismo versus masoquismo. Toda a ideia de um sadismo primário, o ataque ao mundo. Ele só vai mudar isso a partir dos anos 20, e aí ele vai partir toda uma lógica assim, desse masoquismo primário, que vai ser passividade versus atividade. Então, essa passividade originária, com as suas questões constitutivas, vão reconfigurar toda a formatação do inconsciente. E aí a segunda tópica, ela é privilegiada, a importância dela, a importância do superego, com a sua parte consciente e inconsciente, toda a problemática das identificações primárias, né, desse ser identificado, que também trabalhamos nas escolas contemporâneas, ele é fundamental para a própria instauração do inconsciente, no seu verso recalcado e não recalcado. Emerson. Não, eu só queria fazer um comentário que nós não poderíamos ter escolhido uma pessoa melhor para nos estimular nesse projeto. Tá? A minha sensação também é que esse piloto é como se nós estivéssemos reinaugurando um outro modelo de reuniões das quartas-feiras. Tá? Era mais esse comentário e agradecer a generosidade do Paim. Paim, a palavra está contigo para te despedir. Não, pessoal, eu agradeço assim, a oportunidade, né, nesse lugar aqui que fui convidado e me autoconvidei, desde esse lugar de diretor científico. Gostei da experiência, acho que vou ter que ressignificá-la no decorrer do tempo, mas agradeço a disponibilidade de todo mundo, dessa parceria. Seguimos à disposição e vamos ver que a gente consiga aí trabalhar para o próximo ano, termos, quem sabe, esses cursos de forma mais sistemática. Um abraço a todos. Obrigado.